Deputado estadual, federal, senador e governador pelo Paraná, além dos diretórios estaduais, constam nas prestações de contas informadas à Justiça Eleitoral. O prazo para que os dados fossem repassados ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná terminou no início do mês. A partir daí, todas as informações são analisadas pelo tribunal e também são alvo de uma triagem do Ministério Público Eleitoral para verificar se existe algum indício de ilegalidade. No geral, foram 380 milhões de reais pagos em despesas nas eleições deste ano no Paraná. Nesse total, gasto 295 milhões são recursos públicos e 85 milhões de reais dinheiro privado ou de doações, feitas por pessoas físicas. Os números apontam ainda que o Paraná teve a quinta eleição mais cara do país. Em primeiro lugar aparece São Paulo, com despesas dos candidatos que somaram 1 bilhão de reais. Minas Gerais, com gastos que chegaram a 579 milhões de reais. Rio de Janeiro, com despendidos 480 milhões de reais. E a Bahia, um total de 432 milhões de reais em despesas. Em comparação com a última eleição majoritária realizada em 2018, os valores despendidos durante a campanha eleitoral no estado cresceu 106%. Os gastos passaram de 184 milhões para 380. Importante falar também que, em segundo lugar, conforme as informações das prestações de contas, estão os partidos que informaram gastos que totalizaram 110 milhões de reais, sendo 91 milhões, ou seja, 83% do total, com recursos públicos. Já os concorrentes a uma cadeira na Assembleia aqui do estado tiveram despesas que atingiram 79 milhões de reais. Desse total, 54 milhões de reais foram gastos com valores do fundo eleitoral. Eu pulei uma partezinha aqui do meu texto, mas deixa eu só deixar claro para vocês que os candidatos à Câmara Federal foram responsáveis pela maior fatia, de gastos. Eles respondem por 153 milhões de reais das despesas pagas, sendo 124 milhões dinheiro público. Os candidatos ao governo do estado somaram despesas em um valor de 19 milhões de reais e os que concorrem ao Senado gastaram 18 milhões em suas campanhas. Por meio da prestação de contas, a população pode entender e controlar quem está efetivamente doando recursos e onde o dinheiro público, no caso das doações feitas pelo fundo partidário, foi aplicado. E quem concorreu ao segundo turno, no caso dos governadores de 12 estados e os presidenciáveis, além dos respectivos partidos políticos, devem apresentar a prestação de contas até o dia 19 de novembro, portanto, no próximo sábado. Olha, o que eu sei é que a doutora Mônica Doroteia Bora, que é a procuradora federal eleitoral responsável por passar o pente fino nas prestações de contas, é muito rigorosa e está atenta a cada centavo aí das campanhas. Então, se alguém fez alguma confusão, vai ter que passar por explicações aí para o MPF. A doutora Mônica lá é muito ativa e muito rigorosa, escola. Ô Mike, mas o número chama muita atenção, 295 milhões de reais aqui no Paraná gastos do dinheiro público, ou seja, o fundão eleitoral que todos nós pagamos essa conta. Seja você, seja eu, seja qualquer um que está nos ouvindo, que está trabalhando na rádio, pagou essa conta pro partido que você gosta, pro partido que você não gosta. E 85 milhões de reais em doações. Desse jeito fica bem fácil fazer campanha e se eleger, sendo que a gente viu exemplos de pessoas que gastaram quase que o mínimo ou muito pouco e mesmo assim se elegeram, apostaram em campanha, uma campanha mais digitalizada, uma campanha muito diferente do que esses que gastaram essa fortuna de dinheiro. É isso, escola. Vamos lembrar que tem deputado estadual que gastou cerca de R$30 por voto. Estou falando aqui da Flávia Francischini, do União Brasil. E tem deputado estadual que gastou R$2. Estou falando aqui do Maurício Requião, do PT. Então você veja a diferença de campanhas. Por que uma pessoa tem que gastar R$30 por voto, outro gasta R$2 e se elege com mais votos, inclusive, do que a primeira? Então é importante equilibrar, porque ficou fácil para alguns políticos apenas despejar dinheiro por aí e até conseguem se eleger. Agora, os políticos de verdade, aqueles que têm conteúdo, você pode gostar ou não, e eu tenho críticas a várias posições ideológicas de muitos dos políticos que aí estão, mas eles são bons no argumento e conseguem conversar com as pessoas. A política é feita muito mais, deveria ser feita, de ideias, discussão de projetos, de ideologia e não de dinheiro em negociata de campanha. Mas, infelizmente, temos essa situação que
precisa ser revista. Eu tenho dúvidas se o Congresso Nacional vai discutir isso, mas a gente precisava rever essa questão do fundão eleitoral, que é perverso. Primeiro, por um motivo óbvio, que esse dinheirão todo podia estar indo para comprar viatura nova, para melhorar o salário do professor, para contratar mais médicos, para o que o cidadão precisa. Segundo, porque é o que a escola falou agora. Você é obrigado a doar para o PT e para o PL, para o Lula e para o Bolsonaro, para a esquerda e para a direita, e não pode reclamar. O seu dinheiro vai para todo mundo. Né? E em terceiro lugar, porque só perpetua as velhas raposas. Só você olhar a taxa de renovação aí do Congresso, das assembleias, Brasil afora, dos próprios governadores, né? A maioria